é sobre isso. Para você iniciarmos essa live no dia de hoje com uma pergunta. Quem é você na fila do pão? Não é sobre presente, não é sobre o Natal. É sobre a intenção, sobre o gesto. O que muda na vida das pessoas não é o presente físico, material. Live Tríade da Gestação. A partir deste momento você vai viver uma revelação. Presente não é físico. É a intenção da pessoa pensar em você na hora em que ela foi comprar o seu presente. Por que aquela pessoa escolheu você? Porque por algum motivo, em alguma encruzilhada da vida, o caminho foi cruzado. Muitas pessoas dão valor apenas para o presente. Essa embalagem é linda, mas está vazia. É assim a vida de muitas pessoas, com uma linda embalagem. Por fora eu tô linda hoje. É um dia especial, eu preciso olhar para mim, me produzir. Qual é a intenção da produção? É fazer você entender o seu valor. Que muito mais do que um simples pacote de presente. Se está vazio por dentro, assim é a alma de muitas pessoas. Um ego elevado, com uma Porsche na garagem, com uma Ferrari, um relógio Rolex, carros, investimento em um corpo com botox, com processo de emagrecimento que não preenche o vazio da alma. É assim que a gente começa a tríade da gestação, onde hoje começa os próximos 5 dias a revelação do porquê você é como é e por que seu cônjuge é assim, porque seu filho é do jeito que é, porque os seus pais são do jeito que são. Na live de ontem falamos sobre o momento da dor e que a dor gera o traço de caráter de cada pessoa. A dor é o navio. O desejo é a bússola. E como que essa bússola foi quebrada? Em qual momento? É a partir de agora que você vai descobrir. Esta live é um presente de Natal para você. Como a sua mente estruturou o seu caráter desde que você foi concebido. E é por isso que a tríade da concepção, a tríade da gestação, como que você começou a desenvolver a sua personalidade e a sua sobrevivência lá no útero da sua mãe. E a tríade de hoje, para você que já nos acompanha, a nossa tríade 3 pontas. Todos os dias explicando, trazendo para você a luz da verdade. Esclareça o que deve ser esclarecido. Para que você tenha um entendimento de como você é. Para quem está acompanhando essa série, a Tríade da Vida, com certeza, 30 dias para tornar o melhor ano da sua vida, aquele ano que você está. A partir de hoje, a partir dessa jornada, a partir desse entendimento, você vai ser uma nova pessoa. Você já não é mais quem você foi quando você chegou até aqui. A tríade da vida é como um rio que flui. Nunca mais a mesma pessoa estará no mesmo lugar vendo a mesma água, porque a pessoa não é mais a mesma e porque a água do rio também não é mais. Então aproveite esse presente. Gente, eu estou dedicando o meu tempo para transferir para você aquilo que eu recebo. Não é aquilo que eu sei, porque dessa terra, dessa vida eu não sei nada. Eu acho que sei, eu penso que sei, mas quanto mais eu sei, mais eu entendo, como dizia Sócrates, mas eu sei que nada sei. Porque todos os dias as minhas verdades mudam, porque todos os dias chega até mim novos entendimentos, novas compreensões da vida. E quanto mais eu entendo sobre a vida, quanto mais eu entendo sobre mim, mais leve eu me torno. Não é como. Durante toda a minha jornada, todas as páginas de venda, tem escrito a palavra como. A palavra não é como, é quando. Quando você decide dar um basta naquilo que você não quer mais na sua vida. Quando você decide que você vai assumir o seu lugar no mundo. Quando você decide ser o que você nasceu para ser, o como é automático.
O como vai te trazer quem. O quem vai te trazer o quê. E o que vai te trazer qual é o próximo passo. Compartilhe essa live com a pessoa que você pensou agora que precisa disso. As pessoas estão tão vazias que elas não sabem o que procuram. Parar numa live como essa é transformar a sua vida. É olhar o valor de quem realmente importa. Eu estou aqui me dedicando para transferir para você aquilo que eu descobri, aquilo que eu entendi e aquilo que você precisa para mudar a sua vida, para tornar a sua vida extraordinária. Não é as pessoas que estão ao seu redor, é você. Seja uma pessoa interessante, que as pessoas queiram estar do seu lado. Seja a luz que brilha na sua casa, que harmoniza, que eterniza o momento do Natal. Muito mais do que o Natal é um momento, é olhar a pessoa nos olhos e dizer, eu te amo. Não precisa dizer nada. É só olhar nos olhos e fazer a pessoa sentir a seguinte frase. Eu vejo você. Converse com as pessoas e olhe. Olhe para elas, qual é a direção dos olhos delas. Por mais que você esteja conversando com alguém, nem você, nem a pessoa está se olhando. Você não está olhando nos olhos, na alma dela. Eu lembro de uma frase que dizia que os olhos são a janela para a alma. Sim, verdade. Quando você olha a pessoa nos olhos, e eu estou olhando nos seus, literalmente olhando nos seus olhos, para te dizer que você é importante e que eu vejo você. Faça isso com as pessoas hoje, que estão ao redor de você, na mesa do almoço. Olhe cada uma das pessoas nos olhos e faça ela sentir que você está vendo. Que você a ama, sem dizer nada. Enquanto eu, nessa vida, precisar de alguém que diz para mim, eu te amo, eu não sou eu. Eu estou com a minha criança ferida esperando ser vista. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, gente, essa live é muito mais do que uma live. Bom dia, Suelen. A Lenita dizendo, eu amo a minha irmã caçula. Olha só que lindo. Uma pessoa acordada dentro de casa acorda todas as outras. Eu amo ser irmã de vocês. Leni, muito obrigada por estar aqui nos acompanhando. O Marcelo que está chegando aqui. A Leni está dizendo, muitas pessoas sempre desviam o olhar. Exatamente. Olhar na alma. Quando eu preciso que o outro me diga que eu amo e que eu sou importante na vida dele, é o meu ego precisando de aprovação. A vida é muito linda. A vida é mágica. Quando eu entendo a tríade da gestação, gente. Vamos lá para o nosso conteúdo. Qual é a tríade da gestação? Bora então? Tríade da gestação. O primeiro momento da sua dor já começou neste momento da fecundação, onde você teve que lutar a batalha dos espermatozoides. E você foi o vencedor. Para você estar nesta live, nesta manhã, você teve que vencer a primeira batalha do espermatozoide para chegar no óvulo e ser fecundado. Só que este momento, gente, é neste momento da união do espermatozoide, já começa a tua história. Se você não foi concebido pelo amor, pelo excesso de amor dos pais, seu pai e sua mãe, o excesso de amor do seu pai e o excesso de amor da sua mãe. Se você não nasceu deste excesso, você já começa o seu caráter. Já começa a sua dor. A dor de não ser desejado. A dor de ser um intrometido. De estar invadindo a vida dos seus pais para destruir a liberdade do seu pai, que não pôde mais ir para as festas e para as baladas. E para sua mãe, que teve que ser mãe para cuidar de você. E deixar a adolescência, deixar a liberdade para cuidar de você. E depois você não entende por que você não dá certo na vida. Porque você já começou a sua vida de forma errada. Essa live é para você.
é a explicação da resposta que você pede por que eu sou assim. Por que eu vivo essa vida? Por que eu não dou certo? Por que todo mundo rejeita as minhas ideias? Por que eu não sou aceito pela sociedade? Por que eu não consigo crescer na vida? Por que eu estou sempre infeliz, sempre começando e não termino nada? Muito mais do que 10 iniciativas, uma acabativa. E quem passou por essa fase e ficou preso na dor, vai começar muitas coisas e não termina. É aqui que começa. Se você não foi planejado. Antes de você ser planejado pelos seus pais. A dor do seu DNA que você traz. Se você traz esta dor, que é da rejeição, você foi rejeitado neste momento aqui. Se você não foi desejado ou planejado e não veio do excesso do amor dos teus pais, você já sofre a dor da rejeição. E a dor da rejeição molda o seu caráter, a forma como você funciona nesse mundo e molda o seu corpo. Eu sou fruto de um acaso da vida. Meus pais não podiam mais ter filhos, a minha mãe não podia mais ter tido filhos. Mas eu precisava ter nascido. A irmã caçula acordou primeiro para acordar os outros irmãos. Eu vim com esse propósito. Só que nessa terra, eu sofro de rejeição. E eu tive que vencer a rejeição para estar aqui falando. Porque para minha criança ferida, quantas pessoas tem na live aqui? Eu pararia a live. Eu encerraria. Porque ninguém vai me assistir. Porque as pessoas me rejeitam. Não são as pessoas que me rejeitam. Quando eu entendi essa chave, que não são as pessoas que me rejeitam, e que sou eu que me rejeito para não sentir a dor. Então eu me rejeito primeiro para não ser rejeitada. Onde começou? Aqui. No período da gestação. Na concepção. Tá, mas Lenice, peraí. Mas eu sinto rejeição e eu fui planejada. Meus pais planejaram. Eu vim do excesso do amor dos meus pais. E mesmo assim eu sinto rejeição. Bora lá então. Você tem 9 meses de gestação. O que aconteceu nesses 9 meses? Eu estou começando no primeiro ponto. O que você trouxe no seu DNA. Talvez você não trouxe no seu DNA a dor da rejeição. Se você não trouxe, você não vai ficar preso nessa fase. Quantos homens deixam as mulheres quando descobrem que elas estão grávidas? Você não foi desejado? Você não veio do excesso do amor dos seus pais? E a sua mãe, durante o processo de gestação, sofreu um impacto emocional do homem com o qual ela gerou uma vida, a abandonou. E ela sofre, e a dor e a concentração dela, a energia dela vai para o coração. O que falta na barriga? Atenção. Toda a atenção vai para o coração, para a dor da mãe, do abandono ou da traição. Quando o homem trai a mulher durante a gravidez. Gente, isso explica a história de muita gente. Você é fruto do quê? Do excesso do amor dos seus pais? Você é fruto de uma gravidez indesejada? De um estupro? Você é fruto de um acidente de percurso? De descuido? O que está impresso nas células do teu corpo? Se nas células do teu corpo estiverem impressos a rejeição e toda vez que você estiver na dor da rejeição, você se esconde na caverna. Sabe aquela pessoa que entra muda e sai calada, ninguém viu ela chegar? Muito menos sair? Ah, você já está aqui? Nem vi você chegar. Pessoas que gostam de roupas escuras. Quanto mais escuro, menos possibilidade de ser visto. Pessoas com uma testa gigantesca. Pessoas que sofrem da rejeição, elas vivem 2 mundos, gente, ó. Isso aqui é uma pessoa comum. Comum. Só que algo aconteceu no meio do caminho onde
houve a desconexão. Para sobreviver no útero da mãe, durante esse processo aqui, o que a criança tem? Coração batendo e uma formação, que é a segunda fase do desenvolvimento aqui da tríade da gestação. Fecundação é o momento onde você foi concebido. A formação é o período onde o seu corpo foi desenhado pela fórmula que estava no seu DNA. Você tem dentro de você a farmácia da construção de um eu, gente. Então, o que acontece lá no útero, aqui, nesse período? O que acontece quando o bebê está no útero aqui? Quando, naquele momento, vou usar o exemplo do homem, quando ele descobre que a mulher está grávida, ele vai embora. Toda a energia da mãe vai para a cabeça. E esse útero, ele fica gelado. Ele fica frio. O que é a primeira coisa que se forma no bebê? A cabeça. Tanto que quando o zigoto é formado pelo óvulo e pelo espermatozoide, a perninha do espermatozoide, ela se perde. Fica apenas o zigoto, com o coração batendo. Só que a primeira coisa que se forma no bebê é a cabeça. Sabe quando o bebê nasce, ele é todo molengo? E a maior coisa que ele tem é a cabeça. Por isso que dizem, né? Onde a cabeça passa, o resto do corpo passa também. Então, o que se forma primeiro dentro do útero da mãe? A cabeça do bebê. Toda a energia está na cabeça. Então, essa pessoa, ela está desconectada do corpo. É como se fosse um quebra-cabeça desencaixado. E literalmente é. Sabe aquela pessoa que precisa até da mão, assim? Quantas pessoas você vê que estão escorando a cabeça porque a cabeça pesa? Sem dúvida. Ficou preso nessa fase da formação, da gestação. E quando você entende essa conexão desconectada, até o corpo todo, os ossos, eles não são encaixados. E muito visível, gente, muito visível na patologia das crianças autistas. Toda a energia da criança autista vai para a cabeça. Ela está desconectada do mundo. Então, esse é um exemplo bem visível. Mas tem muita gente desconectada do mundo sem ser autista, que vive a dor da rejeição. Crianças que ficam presas dentro do quarto, que não querem sair, quando vem visita, elas se escondem. Elas querem estar embaixo da cama. Elas não querem ser vistas. Porque elas têm medo de ser rejeitada. Não. Elas têm medo daquilo que elas dizem ser rejeitado. Daquilo que elas pensam. Daquilo que elas criam. São pessoas excepcionais com a criatividade. Sabe aquela pessoa que trabalha lá no escritório, com fone de ouvido, ouvindo música, e dali saem as melhores ideias? E aí, aquela pessoa que não sofre da rejeição, ela diz, meu Deus, como é que aquela pessoa consegue trabalhar assim? Eu não entendo como é que consegue trabalhar. Percebe o quanto a gente não se conhece? Mas você precisa se conhecer, você precisa se entender. Como que você se moldou dessa forma? Por que você é desse jeito? Por que você pensa do jeito que você pensa? Por que você age do jeito que você age? Você nem sabe como foi a sua gestação. E se você perguntar para sua mãe, ela não vai contar a verdade. Porque ela vai contar a verdade dela. A interpretação do mundo que ela teve. Das dificuldades que foi para ela estar grávida de você. Das passagens, dos fatos emocionais que ela vivenciou nos seus 9 meses. Nas dificuldades financeiras. Nas dificuldades de locomoção. Se você tem mais de 40 como eu, foi difícil para nascer porque nem carro não tinha para chegar no hospital. Muitas pessoas nasceram de parto, de parteira, em casa. Então, quando você entende que você sofre de rejeição e você se rejeita para não ser rejeitado, tudo isso que você está vendo nessa live é uma aula sobre o seu comportamento, sobre a sua conduta, sobre a forma que você funciona, sobre o formato do seu corpo. Aqui o período de formação da tríade da gestação é que dentro de você tem todas as fórmulas para restaurar a sua vida, restaurar as suas células e regenerar o seu corpo. A tríade da vida, a partir de hoje,
Todos os dias, durante 5 dias, vamos estar falando sobre como a sua mente desenha a estrutura muscular do seu corpo. Fenótipo e genótipo. Genótipo é o que você traz no seu DNA. Altura, a cor dos olhos, a cor da pele, se você é pardo, negro, ou se você é branco. Isso é genótipo. Fenótipo é o ambiente onde você vive. E na fase da gestação, o ambiente que você vivia era o útero da mãe. Então, nesse fenótipo, o ambiente da mãe, a forma como a mãe vivia o mundo externo dela, afeta o seu mundo interno. Quando você está na barriga da mãe, você não sabe que tem pai, você não sabe que tem mãe, você tem ouvidos, você ouve a voz de alguém, mas você não sabe que aquela voz é da sua mãe ou é do seu pai. Você apenas sabe que existe um mundo dentro do mundo onde você está, a barriga da mãe. Toda a energia sua fica presa na cabeça, por isso que a cabeça é maior. E quando você entende que essa desconexão do seu corpo com a sua mente, quando essa desconexão ocorre, você vive 2 mundos. O mundo da imaginação e o mundo da realidade. Você está sempre flutuando no mundo da lua. Conhece alguém que vive no mundo da lua? Ou será que você vive no mundo da lua? Compartilhe essa live com aquela pessoa que vive no mundo da lua, que essa live vai explicar para ela por que ela vive esse mundo. Porque ela está literalmente desconectada. Porque quando ela estava no período de formação, que é a segunda ponta da nossa tríade, o período de formação, o mundo da barriga da mãe era gelado. O mundo me quis e agora não me quer mais. O mundo me desejou, eu vim do excesso do amor dos meus pais, mas no meio do caminho, a minha mãe perdeu a mãe dela. A minha mãe perdeu o pai. A minha mãe perdeu o meu pai. E a energia da mãe não foi o suficiente para que aquele útero fosse quentinho. E eu gosto do filme Divertidamente, da Frozen. Oi, eu sou o Olaf. Eu adoro o abraço quentinho. Quem sofre desta dor, da rejeição, do período da gestação, não gosta de abraço. Quanto mais longe, melhor. E aí vem aquele tio, aquela tia na casa do pai e da mãe, e a mãe diz: ai filho, vai lá dar um abraço pro tio. E a criança fica assim. E a mãe empurra a criança, porque ela não entende que ela não gosta de abraço. Quando eu começo a me conhecer e entender como cada fase da nossa formação, começando pela barriga da mãe, deixou marcas e formas de funcionar. O seu corpo imprime a sua dor e molda o seu caráter. E quando o seu caráter é originado da dor da rejeição, você vive o mundo da lua, desconectado da realidade. E às vezes quando acorda, quando conecta de volta, quando se conecta, se dá conta que aquilo que ele criou na cabeça dele era fantasia. E aí ele sofre, porque o mundo real não é igual àquele que ele criou na cabeça dele. E ninguém entende essa dor, somente quem sofre de rejeição. E eu sei exatamente o que é isso. Porque eu crio um mundo na minha cabeça ilusório para não enxergar o que está acontecendo lá fora. E aí quando eu me deparo com a situação, o mundo real não é o mundo ideal. E eu sofro pelo mundo ideal que eu vivo na minha cabeça. E em cada um desses 5 dias, em algum momento vou falar de você. Se você não sofre dessa dor, se você não tem uma testa grande, se você não tem um quebra-cabeça desencaixado, se você não tem as pernas desencaixadas, você não entende do que eu tô falando. Entenda por que você sofre. Entenda a sua dor. Entendendo como a sua mente funciona, você vai entender como a sua vida foi moldada. E é exatamente sobre este momento, essa compreensão, essa clarificação, para que você entenda que a sua fecundação diz muito sobre você. A forma como seus pais te conceberam. Se foi do desejo, se foi do prazer, se foi por uma necessidade para sair de casa. Qual é a sua função? A sua mãe engravidou para poder fugir de casa?
para ter liberdade da mãe dela? Muitas histórias não contadas estão desenhadas no seu corpo, mesmo que você não saiba. A dor primária. E se você não arrancar a raiz que está doente, você não vai ter dinheiro, você não vai conseguir se firmar no emprego, você não vai ter cliente, você não vai ter um relacionamento saudável e você vai adoecer o seu corpo. Fugas da dor primária. Quando você olhar para você no espelho, fazer a sua leitura, porque você conhece a tua história. Você conhece a forma como você interpretou o seu mundo. Ninguém te entende. Ninguém te compreende. Ninguém sabe quem você é. Mas você sabe. Como você interpretou? Por que você interpretou a tua história desse jeito? Porque só você tem as marcas no código do DNA. Não queira mudar as outras pessoas. Você nunca vai mudar ninguém. Você não consegue mudar nem a si mesmo. E você não consegue mudar nada na sua vida enquanto você não entender como você funciona. Qual é a sua personalidade? De onde ela veio? E tem pessoas que não aceitam de jeito nenhum o que eu estou falando. E tá tudo bem. Isso é o problema delas. Escolher ficar e manter-se no sofrimento é uma escolha. Não escolher fazer nada? Tá escolhendo não fazer nada e tá tudo bem. Eu respeito. Talvez o problema da sua vida more na gestação da sua concepção. Talvez a sua mãe descobriu uma traição do seu pai. A sua mãe te rejeitou? Não. É você que se sente rejeitado. Porque o útero estava frio. E hoje você não quer saber de pessoas. Quanto mais longe, melhor. A forma como você foi fecundado, a forma como você foi formado no útero da mãe, você traz dentro de você a terceira ponta da tríade. A fórmula da vida. A fórmula da vida está no seu DNA. Qual é a fórmula que você trouxe no seu DNA? E qual é a fórmula que instalaram? Qual é o programa que instalaram? A história que a sua mãe conta sobre a sua concepção. Ela também interfere na forma como você foi programado a se moldar nesta vida para sobreviver. Desde que você estava aqui no útero da mãe, você estava sobrevivendo. Toda a sua energia ia para a sua cabeça. E quando você entende que esse caráter, que esta dor moldou em você para funcionar, faz de você ser quem você é. Se você sofre de rejeição, você vive o mundo da lua, você se esconde na caverna, você não gosta de ser visto, você tem medo de ser rejeitado. Não, de ter as tuas ideias rejeitadas. Não é de você ser rejeitado porque você está desconectado do corpo, nem sabe que existe corpo. Mas essa pessoa ela é muito criativa e tem muitas ideias. Mas não expõe suas ideias, muitas vezes, porque tem medo que essas ideias sejam rejeitadas. E ela de novo sofrer a dor que ela sentiu do frio na barriga da mãe, onde aquele mundo me quis e agora não me quer mais. E essa rejeição afeta a tua vida até hoje. Ela molda o seu comportamento e os seus resultados. É aquelas pessoas que começam muitas coisas e não terminam. Elas têm iniciativa e não têm acabativa. E quando você entende que cada parte do seu corpo tem uma história, quando você entende que cada história foi moldada por uma dor e uma interpretação, não é que você é assim, você interpretou. Não é que aquele fato foi assim, você interpretou. E quando a sua mente, ó, presta atenção aqui, quando a sua mente para esconder e fugir da dor, o seu corpo se revolta de você mesmo e ele desenha a sua dor, o momento da sua dor, que foi lá na gestação, para quem tem uma testa grande como a minha, entender como a sua mente funciona, entender como você se comporta, a tríade da gestação. Você tem dentro de você a fórmula da concepção do mundo, do seu mundo e do seu corpo. DNA, cabelo, cabelo, unha é unha. Por quê? Como? De onde? Na forma que você trouxe do seu DNA. A tríade da gestação é o momento onde você foi fecundado, a formação dos 9 meses e como esse espermatozoide e esse óvulo construíram um bebê.
Porque dentro desse DNA existe a fórmula da criação do mundo. Você tem a fórmula da criação do mundo e de todas as possibilidades de fazer maravilhas na sua vida. Você tem o poder de ser o que você nasceu para ser. Tudo tem uma explicação. Para quem sofre de rejeição, entra mudo e sai calado. Se você é uma dessas pessoas que não abre a boca para nada porque tem medo de ser rejeitado ou daquilo que você está dizendo ser rejeitado, você se cala. Por isso que tem aquelas pessoas que são tímidas. Sabe aquela pessoa que está no cantinho da sala, que se sentar no sofá, se tiver uma sala com várias cadeiras, ele vai sentar no cantinho. Ao contrário de quem nós vamos falar amanhã. Gente, essa tríade é um presente para você se entender, para você entender as pessoas que estão do seu lado, não é só sobre você. Não é só sobre você hoje. Se você não sofre de rejeição, não tem problema. Com certeza, no seu círculo de amigos, existe alguém que tem uma testa grande e que se esconde para não ser visto. E quando tem que dar sua opinião, se empurra para trás, assim, para passar a vez. Eu não quero falar. São pessoas que vivem na cabeça, são racionais e têm pouca emoção. São pessoas que choram pouco e você não entende. Quando uma pessoa vai no velório do pai ou da mãe e aquela pessoa não chora. Porque ela não pode mostrar a sua vulnerabilidade. Ela se esconde. Ela chora sozinha. Mas ela não chora na frente de pessoas. Porque ela se desconecta. Ela cria um mundo na cabeça dela. E aquele cenário todo é só um filme na cabeça dela. Eu estou o tempo todo fugindo da dor. Então eu crio mecanismos de defesa, de imagem, de visualização. E é dali que nascem as melhores ideias. Essa pessoa tem um potencial incrível de ter ideias fabulosas e inacreditáveis. A pessoa, meu Deus, onde é que saiu essa ideia? São pessoas muito boas na matemática, porque elas têm um raciocínio lógico rápido, porque elas têm toda a energia voltada para a cabeça. A magreza do corpo é a energia que desde o útero da mãe aqui vai toda para a cabeça. Porque quando a criança está no útero da mãe, ela é toda mole. Ela é toda gelatina. Ela não tem a formação ainda da estrutura óssea, ela só tem a formação do corpo. Mas depois que ela nasce, à medida que ela vai crescendo e fechando aqui a moleira do cérebro, ela vai criando a coluna cervical. Ela vai fortalecendo a coluna cervical à medida em que ela vai se desenvolvendo. Por isso que o bebê nasce, ele fica deitado, depois ele começa a sentar, aí depois ele começa a caminhar. E todo esse processo que a gente vai falar nesses 5 dias. Hoje foi sobre a gestação, sobre a barriga da mãe. A pessoa que sofre de rejeição é aquela que está sempre de roupa preta, gosta de roupas escuras, para não ser visto. Se você abrir o armário, não tem nenhuma camisa floreada. Pode ter certeza. Floreado é chamar atenção, nem pensar. Quando entra numa loja, vai direto para a seção das roupas escuras. Tem muita coisa sobre nós que a gente não conhece. Tem muita coisa sobre nós que é desconhecido. E nós temos medo desse desconhecido. A tríade da gestação mostra para você o quanto você precisa aprender sobre você. Pessoas que sofrem de rejeição, elas não precisam ser elogiadas. Elas precisam ter a ideia delas elogiadas. Nossa, que ideia linda você teve! Não diga para a pessoa, nossa, que roupa bonita você está vestindo. Diga para ela, para a pessoa que sofre do bloqueio da gestação. Ela não quer estar bem vestida e bonita. Ela não precisa que você diga que ela está bonita, ela vai ficar com vergonha, ela vai se esconder ainda mais na café. Mas se você disser para ela, nossa, o que foi aquela ideia que você teve? Aquela coisa que você criou? Se ela teve uma ideia, ela criou um objeto e você elogiar aquele objeto, nossa senhora, que foi a criação dela, minha nossa. Ela vai se sentir nas nuvens. Se você ficou preso na dor da gestação, se faltou energia na barriga da sua mãe e você se sentiu rejeitado porque o mundo te quis e agora não te quer mais, ou então porque o mundo já não te quis e continua não te querendo, você sofre da rejeição. E até a própria palavra, no seu vocabulário, você está me rejeitando. Você rejeitou a minha ideia. A palavra rejeição faz parte do seu vocabulário. Gratidão e beijos de luz. E durante essas lives, quem nos acompanhou pôde perceber os tilts. Os tilts.
Se você teve um tilt hoje, é por isso que eu sou assim, já valeu a pena. A tríade da vida. 30 dias para tornar o melhor ano da sua vida, o ano em que você está. Vem com a gente. E eu vou estar muito grata. Porque você está aprendendo algo sobre você que a escola não te ensina. E nem a vida não te ensina. Bye, bye. Agora sim. Tchau, tchau.